Bem-vindo a Belém do Pará, uma cidade rica em história e cultura. Hoje vamos explorar o Complexo Feliz Lusitânia, um dos principais pontos turísticos da cidade. Acompanhe conosco esta expedição. Esta expedição é uma iniciativa do professor Charles Alberto, professor da disciplina Cultura Afro e Etnias na Faculdade Católica de Belém. A expedição aconteceu no dia 24 de agosto e teve como objetivo aprofundar vários aspectos da cultura e religiosidade dos povos e etnias presentes na Amazônia no período da colonização europeia. Esta expedição também faz parte de um trabalho acadêmico preparado pelos alunos do quarto semestre de Filosofia da Faculdade Católica de Belém. Para este trabalho, foram divididas 4 equipes. Cada grupo ficou responsável em aprofundar um aspecto importante da cultura, dos povos, das manifestações religiosas e das etnias, expostos nos locais visitados do Complexo Feliz Lusitânia neste dia, a saber, Catedral Metropolitana de Belém, também conhecida como a Catedral da Sé, o Forte do Castelo ou o Forte do Presépio, onde está localizado também em seu interior o Museu do Encontro. Conhecemos também o Museu de Arte Sacra e a Igreja de Santo Alexandre ao lado, finalizando a pesquisa de campo no Museu do Círio. Dessa forma, esse vídeo aqui irá aprofundar as etnias indígenas presentes no Museu do Encontro, que está localizado no Forte do Presépio. A equipe é constituída pelos seguintes alunos. Nossa expedição começa na Catedral Metropolitana de Belém, também conhecida como Catedral da Sé. Esta é uma das mais antigas igrejas da cidade e é um belo exemplo da arquitetura colonial portuguesa. A catedral foi construída em aproximadamente 1719 e é a primeira igreja construída na região norte do Brasil. A Catedral Metropolitana de Belém é uma igreja católica de estilo neoclássico e barroco localizada na cidade brasileira de Belém do Pará. Atualmente é a sede da Arquidiocese de Belém e faz parte do conjunto arquitetônico, paisagístico e religioso do bairro da Cidade Velha, denominado Feliz Lusitânia, núcleo colonial inicial da cidade. A primeira igreja da Sé foi construída em 1619 provisoriamente dentro do forte de madeira denominado Forte do Presépio, durante a criação do povoado colonial português Feliz Lusitânia. Dedicada à padroeira Nossa Senhora de Belém ou Santa Maria de Belém, poucos anos depois foi transferida para o atual Largo da Sé, em uma construção precária. O segundo momento da nossa pesquisa nos leva ao Forte do Presépio, onde fomos recebidos pelo professor e antropólogo Saint-Clair, que nos guiou durante todo o percurso, explicando todo o significado daquela construção que antigamente servia como base militar de defesa e de ataque. Porém, nos concentraremos muito aqui nesse momento da pesquisa no Museu do Encontro, localizado no interior do forte. O Museu do Encontro é um espaço que busca preservar e divulgar a diversidade cultural e étnica da região amazônica. O museu possui um acervo de peças arqueológicas, etnográficas e históricas que retratam o encontro entre os povos indígenas, europeus e africanos que formaram a sociedade paraense. Por isso, o nome Museu do Encontro. Segundo o site oficial do museu, o acervo é composto por cerca de 1.500 peças, das quais 800 estão em exposição permanente, entre elas há objetos de cerâmica, metal, madeira, pedra, osso, concha, plumária, cestaria, tecelagem e adornos corporais que representam diferentes etnias indígenas da Amazônia, como os Atsurini, Kayapó, Munduruku, Waiwai, Zoé e outros. Além disso, o museu também conta com peças que ilustram a presença dos colonizadores portugueses
e dos escravizados africanos na região, como armas, moedas, medalhas, documentos, mapas, pinturas e fotografias. Portanto, é possível encontrar no Museu do Encontro uma grande variedade de etnias e culturas que se cruzaram na história do Pará e da Amazônia. Não há um número exato de quantas etnias estão representadas no museu, por ser um número exorbitante, mas certamente são dezenas ou até centenas de grupos distintos que contribuíram para a formação da identidade paraense. Durante a pesquisa, foi feita essa pergunta para o professor Saint Clair e ele nos respondeu da seguinte maneira. Os povos indígenas podemos dizer que passaram por aqui, Formigas, Manqueiras, Aruã, Acauã e Marajoara, pelo menos 5. Sim. Na ocasião, também perguntamos sobre a importância do museu e da história que ele transmite para a formação cultural paraense. Confira a resposta do professor antropólogo. Estamos aqui com o professor. E a pergunta que o nosso grupo queria saber era, observando esse aspecto do museu e a mistura de cultura marajoara, o que o senhor tem a nos dizer sobre a importância do museu e da história na formação cultural do povo paraense? Na verdade, as peças que fazem parte do acervo aqui do museu, na verdade é um retrato da nossa cultura, porque a nossa cultura ela é dinâmica, né? O pensamento marajoara, ele reflete, digamos, o nosso pensamento hoje, só que ele foi aprimorado. Eu dei exemplo para vocês aqui da questão das urnas, das peças de cerâmica, né? Que são peças que vêm contando essa história, mas que notam um aprimoramento no nosso pensamento. Eles sepultavam na época, sepultavam. Nós sepultamos hoje, mas também nós queimamos. Tá? E por aí afora. Então, a cultura é dinâmica, mas ela segue, digamos assim, no primeiro momento. Sim. Outra pergunta que a gente gostaria de fazer é se você pudesse resumir um pouco do que seria o Museu do Encontro hoje? O Museu do Encontro as peças, é um livro escrito, tá? Só que é um livro que ele não é escrito de forma verbal, ele é de forma visual. Cada peça aqui dentro é um texto sobre a história da ocupação da Amazônia. Tá? Então, toda vez que a gente visita o museu, esse museu ele é um livro que é escrito a partir de objetos, do acervo, e não em texto visual. Muito obrigado. Obrigado, André. Nosso objetivo nessa pesquisa é apresentar as etnias presentes na Amazônia a partir dos objetos presentes no Museu do Encontro. Objetos estes que compõem um acervo riquíssimo, que nos mostram algumas características culturais, históricas, linguísticas, religiosas e póstumas dos povos oriundos da Amazônia entre os séculos V e XIV. Mas antes, é fundamental explicar o que é exatamente uma etnia. Etnias são grupos de pessoas que se identificam por terem características em comum. Essas características podem incluir aspectos como tradições, costumes, crenças, valores, modo de vida e aparência física. Vale lembrar que as etnias podem mudar ao longo do tempo, de acordo com as transformações sociais e históricas. O professor antropólogo Saint Clair nos explicou que o museu é estruturado da seguinte maneira. Do lado direito, encontram-se objetos encontrados deixados pelos portugueses, enquanto que os objetos do lado esquerdo do museu são os que foram trazidos da Ilha do Marajó para o acervo do museu. Em sua fala, ele nos relatou que na Ilha do Marajó existiam dois grupos, o grupo indígena, Aruã, e os marajoaras. Esses grupos frequentemente estavam em conflitos e, devido a essas guerras, em um determinado momento eles acabaram se dizimando. Referente ao grupo marajoara, observamos que, desta cultura, desenvolveu-se uma técnica de fabricação de cerâmica de alta qualidade, com formas variadas e decorações geométricas zoomorfas, conforme a imagem seguinte. Todas as essa massa,
E também todas elas têm uma figura que aparece assim, né? E provavelmente é uma entidade religiosa. Então ela está dividida bem no meio, a mesma base que está praticada nas laterais são simétricas. O desenho que aparece aí na frente é o desenho de uma figura muito estilizada. O nosso grupo humano, a nossa civilização, já foi utilizar essa técnica de desenho aqui. Quanto aos grupos indígenas, percebemos artefatos como o muiraquitã, uma espécie de amuleto de pedra verde esculpido em forma de animal ou de ser humano, utilizado pelos indígenas como símbolo de proteção, fertilidade e poder. Por fim, para exemplificar as mudanças étnicas, uma espécie de dinamismo cultural, conforme a fala do professor, constatamos isso a partir das tradições póstumas dos povos, isto é, um grupo usava as urnas para colocar os restos mortais, enquanto outro grupo, aperfeiçoando esta técnica, não mais utilizava dos restos mortais, mas sim das cinzas, a partir de um processo de cremação, conforme a fala do professor Sancler. O nosso terceiro momento de expedição nos leva ao Museu de Arte Sacra e à Igreja de Santo Alexandre Saule. O Museu de Arte Sacra está localizado no antigo Palácio Episcopal, originalmente o Colégio Jesuítico de Santo Alexandre, e foi inaugurado em 28 de setembro de 1998. A igreja e o Colégio de Santo Alexandre foram sede de companhias de jesuítas na cidade de Belém do Pará durante a época do Brasil colônia. O antigo complexo jesuíta é um dos mais importantes ainda existentes no país e abriga atualmente o Museu de Arte Sacra do Pará. No Museu de Arte Sacra, podemos ver objetos relacionados à arte sacra, incluindo pinturas e estrutura do século XVII e XVIII da região amazônica. É uma oportunidade única para conhecer mais sobre a história e a cultura da região. O último local da nossa expedição é o Museu do Círio, que foi criado pelo governo do estado do Pará em 9 de outubro de 1986, idealizado pelo jornalista e escritor Carlos Roque. O museu teve como primeira sede o subsolo da Basílica de Nazaré e foi transferido e reinaugurado em dezembro de 2002, passando a realizar suas atividades no Complexo Feliz Lusitânia, no bairro da Cidade Velha. O Museu do Círio possui um rico acervo museológico e arquivístico, que retrata e produz conhecimento acerca da história da devoção popular em torno da celebração do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O Círio é considerada a maior manifestação religiosa do estado do Pará e uma das maiores do Brasil e do mundo, sendo celebrada desde 1793, na cidade de Belém do Pará. A celebração é registrada como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo IPHAN desde 2004. O acervo do museu complementa sua realidade histórica, cultural e artística através de aproximadamente 2.000 peças divididas em 11 coleções que vão desde a arte sacra do século XIX até a arte popular em objetos de Miriti, destacando-se o número acervo escultórico de ex-votos, entre outros itens que testemunham o Círio das origens até a contemporaneidade. No Museu do Círio, podemos ver objetos relacionados à celebração do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, incluindo os mantos usados pelas imagens de Nossa Senhora, que passaram a ser guardados desde a década de 1980 e estão sendo restaurados. Todos os anos, o acervo é renovado após a grande romaria do segundo domingo de outubro, quando novos objetos doados pelos promesseiros são selecionados para as coleções. E assim finalizamos o nosso trabalho. Esperamos ter contribuído com a formação acadêmica de cada um no conhecimento daquilo que é a cidade de Belém e o Complexo Feliz Lusitânia. Tchau!